tá bom. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Clustercast, podcast oficial da Cluster Media. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui um amigo e parceiro de negócios, que é o Ricardo Bueno. Vou fazer uma pequena introdução aqui do Ricardo, tem muita bagagem, muita coisa boa para falar dele aqui, mas vou tentar ser sucinto, tá? O Ricardo, então, tem 42 anos, paulista aqui de Barueri, dono da Pro Mil Stands, junto com a Cláudia, que é sua esposa já há 22 anos. São pais da Helena. É músico formado, né, em música, em instrumentos eruditos, né? Tô falando certo aqui, Ricardo? Exato, exato. Trombone. Trombone. Então toca trombone como ninguém. Já trabalhou em orquestra, com alguns artistas bem famosos, tocando em feiras e congressos aqui em São Paulo. E desde 2010 vem com a ProMil, que é uma empresa especializada em montagem de estandes e cenografia. Privilégio ter você aqui, meu amigo. Seja muito Obrigado, muito bem-vindo. obrigado. E vamos começar esse bate-papo aqui. Primeiro, conta um pouquinho da sua história, Ricardo. A ideia aqui, como eu te falei, a gente tem um bate-papo descontraído. Você tem uma história que com certeza vai inspirar muita gente, e principalmente para quem empreende, né? Que é o objetivo aqui do nosso canal. Wilson, muito boa tarde. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês e a todos que nos assistem aqui. E, bem resumidamente, nasci na cidade de Barueri, porém eu sempre morei aqui no nosso eixo, Itapevi, Cotia, né? Sempre estava aqui dentro da Grande São Paulo. Meus pais, são pessoas humildes. Meu pai sempre foi um bom motorista, minha mãe sempre foi do lar ou trabalhava como doméstica. E nesse tempo, lá para os anos de 96, surge aquela 7 de setembro. Estudava ali na escola. Ah, vai ter desfile. Um bom momento para fugir da sala de aula. Vamos desfilar pela fanfarrinha da escola. Só que foi algo que realmente despertou o interesse. Aquele desfile em 1996 me permitiu então ir para a fanfarra da cidade. E ali eu comecei a me encontrar como um musicista. Então comecei a estudar, comecei a entender, comecei a caminhar neste universo. Então fui estudar em Tatuí, Escola Municipal de Música de São Paulo, fui fazer conservatório, fui fazer faculdade de música e comecei a trabalhar com muita orquestras, como você já deu a introdução, fui trabalhar também com alguns artistas. Que artista você trabalhou já, Ricardo? Olha, a gente trabalhava na rádio Imprensa FM. Então, aquela época do forró, quando estourou o forró em 2004 aqui em São Paulo, trabalhamos com Calypso, Saborear, Cachorrões do Forró, com que bandas mais. Olha, foi uma gama de artistas ali. Também depois eu trabalhei com o pessoal do reggae, Mato Seco, Nativa, Semente Nativa. A gente fez muita gravação. Sempre fui um músico muito de estúdio, né? Enquanto fazia os clipes, fazia as gravações, então o Ricardo sempre era um dos músicos ali requisitados a estar nessas Legal. gravações e ali a empenhar esses DVDs, esses CDs com todo mundo ali, tá? E em 2010 surge a ProMil. A ProMil nasceu justamente por conta que nos eventos, nas feiras de negócio, a gente tocava nas praças comuns, nas praças de convivência dessas feiras. Em 2010, então, teve uma mudança, a gente precisou montar a nossa estrutura. Neste momento, o meu cunhado, que chama Roberto, espero que ele veja também, nós fizemos uma parceria, nós juntamos, unimos força ali. Ele tinha todo esse know-how de feira e eu tinha o know-how de música e juntamos as empresas. Fecha stand conosco e ganhe grátis um dia de música no seu evento, uma apresentação. Legal. E foi legal, mas eu, Ricardo, tinha um mundo completamente diferente, não era envolvido ali. O Ricardo era um músico sentar, bumbumzinho na cadeira, pegar instrumento e executar, olhar para o maestro e vamos descer lenha no que ele pedir lá. E, de repente, houve essa mudança, houve esta oportunidade e surge, então, a ProMil Stands. A ProMil Stands começou totalmente paralelo com a música, até que em 2015 surge a necessidade de termos o nosso primeiro galpão. Então eu deixo de ser um musicista, eu deixo de ser uma agência de eventos e passo a ter a estrutura, o galpão, abrir, empreender e
entender o que é ter toda a estrutura debaixo dos olhos para poder atender os clientes ali nas feiras de negócios. E de lá para cá, uma luta, uma batalha, aprendizados, erros que nos permitem chegar onde estamos hoje, aqui no complexo do quilômetro 40, na rodovia Castelo Branco. São um complexo de 4 galpões, mais o centro administrativo. Nós temos atualmente 20 funcionários registrados, mas nós trabalhamos com muitos terceirizados que rodeiam ali, permeiam durante os meses, e esse mês, por exemplo, eu estou com 100 funcionários entre fixos e terceirizados e vamos rodar, vamos entregar, vamos correr e fazer tudo acontecer. Pô, que É bacana. um pouquinho aí do nosso Ó, mundo. já sinalizando, quem quiser contratar Promil para montar a sua cenografia ou o seu stand em um evento que você vai participar, pega a fila, porque eles são muito requisitados, tá? Deu para perceber aí. Mas vai ser um prazer ter todos conosco. Mas bacana, Ricardo, me fala uma coisa, como que a música você acha que interfere, por exemplo, na maneira como você lida com os negócios hoje? Porque eu vou, até antes de você responder, eu Claro. vou te falar de uma percepção minha, que não sou músico, tá? Não canto nem no chuveiro porque dá problema. É, eu vejo que as pessoas que são musicistas, né, que têm esse talento, isso desenvolvido, têm uma sensibilidade diferente para algumas coisas. Falo isso Uhum. pela minha filha toca piano, eu vejo isso claramente nela, né, que a percepção, a sensibilidade em algumas situações, eu acho que a música traz isso. Qual a interferência que a música tem, por exemplo, na maneira como você lida hoje, com o teu negócio que é tão desafiador, enfim? Wilson, acredito que o principal valor ou bagagem que eu trago da época da música, primeiro, é a disciplina. Empreender não é simplesmente ir lá abrir um negócio e fazer acontecer. Não é simples assim. Existem processos. Processo, às vezes, de aprender o seu negócio. Ah, mas eu já vim dessa área, eu sei tudo. Não é bem assim. Também não é faculdade que vai te moldar a ser um grande empreendedor. Você aprende com os erros, com os acertos e com as implantações ao longo do caminho. Em música, você também aprende com os erros e com acertos, mas a disciplina. Porque o musicista nada mais é do que um atleta. Ele precisa se alongar, ter uma postura, trabalhar respiração, trabalhar embocadura, no meu caso, instrumento de sopro, precisa ter as suas horas totalmente regulares, hora de acordar, hora de dormir, hora de tocar, hora de estudar. E a empresa, para mim, é assim também. Eh, a disciplina de fazer apenas uma vez, fazer certo, não ter refações nos processos, isso a música me trouxe, porque eu não podia errar como musicista. Quando você entra realmente para o mundo de música erudita, você não tem margem para erro. Você tem, às vezes, você fica 150 compassos esperando para tocar uma nota, e ela tem que ser perfeita. E você tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo em todos os movimentos da música, até que lá, quando estiver chegando no seu compasso, no seu momento, está apto para acertar. Então, isso vem para dentro da empresa. Bacana, cara. Você falou uma coisa que assim, eu tenho, eh, filosofando um pouco, né, eu falo muito isso em relação à disciplina. Diferença entre disciplina e motivação. Tá. Disciplina é onde reside sucesso. Porque é a capacidade de eu fazer o que eu preciso fazer na hora que eu preciso fazer, mesmo que eu não esteja com vontade de. E vai lá. Eu acho que esse é um dos pontos, eu acho que a música traz isso como você falou. Agora, uma coisa interessante é que quantas horas de treino, de bagagem você tem que ter para justamente você chegar no momento ali da apresentação, que é um tempo muito menos, muito menos tempo ali, né? E de fato você entregar a perfeição. Poxa, obrigado pelo insight, acho que é muito interessante. Eu assisti uma palestra uma vez com o Bernardinho, Uhum. da Seleção Brasileira de Vôlei, e uma coisa que ele falou nessa palestra, eu lembro até hoje, ele fala: "A vontade, de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer", porque você passa mais horas treinando do que competindo. Eu vou até abrir É, aqui um abre aspas bem rapidinho. Eu lembro que, enquanto musicista, treinava, estudava 8 horas por dia. Era algo realmente muito regrado, muito disciplinado. E quando a gente ia fazer alguma prova, ou ia fazer algum concerto, ou ia fazer algum preparatório para algum como é que fala? Agora me fugiu o nome.
quando a gente ia para Campos do Jordão, aquelas coisas. Ah, meu Deus do céu. Pode falar, Cláudio, pode falar aí. Dá É, dica. quando ia para os Festival de inverno, festivais, isso, obrigado. pode ajudar aqui. Cláudia tá aqui, viu, Então, gente? quando a gente se Monitorando. preparava para essas provas, para ir para os festivais, era uma constante luta e eu estudava meses, uma música, um concerto, e eu não tinha mais do que 30 segundos para apresentar. O concerto dura às vezes 40 minutos, 30 minutos, mas eram 30 segundos que definiam se eu ia para o festival ou se eu ficava treinando mais um aninho, quem sabe ano que vem estivesse lá. Então, realmente, para mim, o foco, a disciplina, estar preparado, são as bagagens que ela me traz, que me permeiam por nós, e a ProMil a gente tenta colocar isso em prática. A gente precisa fazer uma vez, muito bem feita. Eu não preciso ficar refazendo um móvel como esta mesa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e o negócio não vai para frente. Então, é assim que a gente permeia aí por este universo maluquinho. Pô, meu amigo, obrigado. E assim, eu acho que é, isso que você colocou, eu acho que a música ilustra muito bem. O que é empreender, né? Porque não, Uhum. vai muito nessa linha. A gente se mata, se mata, se mata para ter uma chance ali de dar certo. E Isso às é com, vezes passa, né? e às vezes passa, e aí vai de novo, começa, conserta, revê e repete o processo até você chegar à excelência. Uhum. Agora, você está dentro de uma esfera que eu vou dizer que eu admiro demais, que é talvez o setor que mais foi impactado pela pandemia. E você está aqui ainda, diferente de outras empresas que não suportaram esse período, né? Então, está na área de eventos. Acho que ninguém foi mais impactado do que a área de eventos. E sem o benefício aí de ter uma lei Rouanet, alguma coisa para te segurar, né? Me fala um pouco, meu amigo, como é que foi esse período aí da pandemia? Eu sei que você tem uma história interessante também em relação a isso. E as lições que Maravilha, você tirou, o que dá para você trazer aqui para gente? maravilha. Bom, eu acho que antes de eu chegar ao período da pandemia, eu vou contar um pouquinho antes da Promil. Fica à vontade. Como vocês já entenderam, a Promil nasceu em 2010 oficialmente, com a necessidade ali de começar a montar o seu palco, a sua estrutura para estar na feira. E depois ficou esse elo de ligação. Pô, mas eu posso fazer alguma coisa a mais com a Promil? E a Promil, então, nasceu a empresa, a montadora, mas nasceu de uma forma como agência. Não tendo ainda um galpão, não tendo uma estrutura, mas tendo o trabalho e terceirizando toda essa execução. Você era um comercial, basicamente. Você tinha Exatamente. um fornecedor, fechava o cliente E e o corria fornecedor. atrás de uma empresa que pudesse executar o Bacana. serviço, tá? Só que em 2015 isso muda. Em 2015, então, nasce verdadeiramente a oportunidade e o primeiro galpão da Promil, que foi ali em Cotia, né? Novamente no nosso eixo ali onde morávamos. E nasce um galpão pequeno, de 300 metros quadrados. Quando a gente entrava no galpão, até quando fazia eco, né? Batia a palminha e ficava o eco, 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 eco. E a gente olhou um para cara do outro, a Cláudia e eu. O que estamos fazendo aqui? Onde é que a gente se meteu? Que é isso? Mas, vamos lá, é o que a gente quer desbravar e vamos entender. E muitos erros, muitos acertos, muitos aprendizados em 2018 e 2019, ano de crescimento. Realmente crescimentos muito expressivos. Ao final, meados de 19 para 2020, então a ProMil estava com um aviãozinho decolando, estava chegando nos seus 13 mil pés. Saímos de um galpão pequeno, de 300 metros, fomos para um galpão industrial na cidade de Vargem Grande Paulista, quilômetro 43, Raposo Tavares. No complexo contratamos toda a equipe, materiais novos, utilitário, carro para transporte da galera. Compramos o nosso caminhão, demos as primeiras 4 parcelas, fizemos um kickoff no ano de 2020, palestra motivacional, trouxe uma galera para dentro do galpão. Vamos fazer, vamos entender, vamos mostrar o novo cenário, projeção ProMil Stands 2020. 33 dias trabalhados, chega a pandemia. É só 15 dias, né, Wilson? Eu acho que você também ouviu. É só 15 dias, Por pessoal. aí. Fique tranquilos, 15 dias vão Tranquilo. voltar. Qualquer empreendedor consegue superar 15 dias de pausa. E a esperança daqui 15 dias volta. E a gente foi segurando a galera, foi tentando ali se manter em pé, mas quando deu 120 dias,
não tinha mais recurso suficiente para manter a empresa, a operação funcionando. E foi um momento realmente desafiador, porque o que fazer? E nesse momento desafiador, como nós somos cristãos, nós oramos a Deus e pedimos um direcionamento e abrimos a palavra, e a palavra diz: volte para casa, mas volte para casa comigo. E assim nós fizemos, fomos fiéis àquela palavra e voltamos para casa. E se eu puder me alongar um pouquinho nesse testemunho, que para mim Claro, naquele por favor. momento eu tinha R$ 165 na carteira, em qualquer banco, em qualquer conta, era o valor que eu tinha. E eu tinha um galpão de 1.000 metros para tirar todo o material, eu tinha 20 funcionários para fazer rescisão de conta, e um dono de um galpão, né, que eu tinha um galpão locado, que queria receber tudo, porque o contrato assim prezava, toda a quebra de contrato, todos os meses daquele contrato que havia sido feito, Multa, e tudo. tudo mais, e como fazer. Eu sei que cada dia dessa mobilização, cada dia, para tirar o material ali do stand do galpão, uma alma, um coração mole era nos apresentado. Como assim coração mole? Deus amoleceu o coração de alguma pessoa e nos ajudou. Um dia foi um ex-funcionário que falou: eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso fazer uma tenda, eu posso fazer um galpão no seu quintal e vamos levar o material para lá. Outro dia aparecia um rapaz que trabalhava com um caminhão e falava: seu Ricardo, tô a chave do caminhão, faz a sua viagem, porque quando eu precisei, o senhor somou a minha vida, hoje é a forma que eu tenho de somar a sua vida. E a gente conseguir fazer essa movimentação. Um dia alguém trazia o almoço para nós nos alimentarmos dentro do galpão. Então, assim, houve várias situações que realmente nos permearam e nos permitiram sair dali, entregar os galpões e voltar para o quintal de casa. Essa realmente foi a nossa saída. Tinha um galpão todo pronto e 4 meses depois, 120 dias depois, fomos para o quintal de casa, fomos chamados até de acumuladores, né, porque era um mar de madeira no quintal de casa. Imagina aqueles pranchas enormes de compensado, MDF, peças enormes, tudo no quintal, assim, as pessoas olhavam: "O que que vocês estão fazendo? Tipo, que loucura é essa?" E foram 21 meses, Wilson, 21 meses sem conseguir bater um único prego. Nós tentamos durante a pandemia, como todo mundo ali, alguns trabalhos de fazer totens de álcool em gel de MDF, que era o material que nós tínhamos. Tentamos fazer alguns trabalhos de artesanato, cachepô, floreiras com sarrafos, materiais reciclados, mas não era o nosso nicho, não era a nossa know-how. E foram realmente 21 meses amargos ali, aprendendo, mas também 21 meses de aprendizado. 21 meses de muito choro e tendo a certeza de que um dia iria voltar. E quando voltasse, nós estaríamos fortes, firmes e preparados novamente para a nova empreitada aí de negócios. Ricardo, pô, primeiro, obrigado, né, por abrir a tua história aqui. Você já tinha me falado sobre ela, então fiz questão de provocar mesmo, Aham. nesse sentido, porque eu acho que realmente inspira muito, né. Agora, eu acho que talvez outra pessoa no teu lugar, a primeira coisa que ia pensar é: "Meu, vou mudar de ramo", né. Certo, certo. Por que que você chegou a pensar nisso? Como é que foi essa parte, o psicológico ali, de começar a olhar outras alternativas, sei lá, vou voltar para o mercado, enfim, o que que você Olha, quais foram as cogitações aí? durante a pandemia mesmo, quando novamente, quando abrimos a palavra e falou: "Volte para casa", nós tivemos paz. Vou voltar para casa, sabendo que não importa o tempo, mas um dia tudo vai voltar. Então, nesse período, a maior dificuldade foi lidar com a espera. A espera de quando vai voltar, mas era certeza, não tinha plano B. Plano A, plano é: eu abri essa empresa vai dar certo. Então, o que nós aprendemos na pandemia foi qual roupagem nós vamos voltar. O que diferente vamos fazer quando os trabalhos voltarem a acontecer? E aí surge não mais a Promil Stand, surge sim a Promil Group,
que é um grupo aonde nós temos vários outros serviços agregados e a Promil Stand se transformou num serviço da Promil Group. Então, naquele momento de pandemia, nós imaginávamos apenas 5 serviços diferentes. Era Promil Group como a guarda-chuva, a mãe, a Promil Stand, que é a empresa da correria, a empresa onde tudo acontece, a Promil E-Commerce, a Promil Móveis Planejados e a Promil Sustentável. Nós imaginávamos isso quando fosse voltar da pandemia. Só que o tempo passou, choros aconteceram, propostas sim surgiram à mesa, até para trabalhar com bitcoins na época, né, que estava no auge, trabalhar ali com investimento digital, vamos lá, não sei o que, é bom, você tem o perfil, mas nós novamente ali em casa, joelhinho no chão, não vai por este caminho. Se for por este caminho, literalmente perecerá. E nós falou, não. Nós falamos, já que é para aguardar, vamos aguentar, passar por todo esse vale, porque vai voltar. E quando voltar, estaremos preparados. Foi muito choro, porque não tinha recurso, não tinha o trabalho, mas foi muito gratificante, porque ao todo tempo, os 21 meses de pandemia que foi para o nosso setor, nós tivemos paz para esperar o momento que estamos vivendo agora. Ô, meu amigo, você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Que é paciência. E eu acho que talvez um dos desafios que a gente pega a geração mais nova, e aí eu não tô fazendo uma crítica, tá? É a isso, até porque, por exemplo, você conhece lá no escritório, a gente tem geração Z, né? Ela dá com pau ali. E de fato é uma geração que tem muita coisa, muito talento. Eles são muito diferentes, talvez, do que a nossa geração. Mas talvez um dos desafios, eu não digo nem só dessa geração, mas do nosso tempo mesmo, é exatamente, eu acho que esse é o ponto, paciência. Exato, A exato. gente vive, né, num mundo de imediatismo e muitas vezes quando as coisas não estão indo do jeito que a gente espera que elas aconteçam, quando às vezes as pessoas desistem, muda para um lado, eu largo meu curso, vou para outro, largo o que eu estou fazendo, vou para outro lugar. E eu acho que esse é um ponto, né? Uma baita inspiração para você, por exemplo, que está empreendendo hoje, tá vivendo esse momento de dificuldade. E, cara, se você sabe que o teu negócio é bom, se você confia e você está disposto a pagar o preço, insiste. Porque talvez a diferença entre o sucesso e o fracasso é só a desistência. Então eu prego muito isso, né? Todo mundo que tem empresa, eu acho que já há algum tempo, teve momentos em que olhou e falou, poxa, e agora, né? E o teu caso, eu acho que é um caso que, mais do que qualquer outro que eu conheça, pelo menos pessoalmente, ilustra muito bem. Porque para mim não tem setor que foi mais influenciado ou que sofreu primeiro e terminou de sofrer por último do que o de eventos. Sim, sim, Né? Eu acho que esse realmente é o ponto. foi árduo. Vocês são os primeiros a parar e os últimos a voltarem, né? Em Uhum. tudo. E em termos de estratégia, Ricardo, uma coisa, primeiro, é que eu acho muito bacana, né? Te conheço, você é um cara religioso, como eu sou também, e você sempre atribui muito a Deus, né, as ideias, as inspirações e a resiliência que você tem. Sim. Mas em termos de estratégia, de negócio, o que você considera que foram coisas importantes que você fez para poder reerguer o teu negócio, manter ele rodando? Eu sei que a paciência é parte grande do processo, mas o que você diria que foram aquelas coisas assim, sabe, que eu consistentemente fiz e isso de fato trouxe um retorno? Orei. Você Não orou, tem como. mas não orou, É, não orou deitado, tava fazendo alguma coisa. olha, É, posso ser muito sincero? aham, Um episódio que me aconteceu aproximadamente em 2016, tá bom? Eh, Estava na cozinha de casa, onde era a minha mesa de trabalho até então, e eu ficava prospectando ali os clientes, as feiras de negócio. E eu sempre fiz isso à noite, porque enquanto música, enquanto tocava com artista, trabalhava muito à noite, então eu ficava muito tempo acordado, eu ali prospectando feiras, negócio, mail, expositor, vamos mandar uma apresentação. Eu ouvi a seguinte frase aqui, parecia realmente nós conversando, e essa frase dizia: monta uma equipe. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, não sei de onde veio isso. Monte sua própria equipe. E novamente eu falei: como assim? Monte a minha equipe. E fui dormir, porque eu achei muito estranho aquilo e fui dormir. No dia seguinte eu cheguei no galpão,
e falei para o menino, que era o João, que estava como nosso encarregado, eu falei: "João, não vamos mais terceirizar, vamos montar uma equipe". Isso foi em 2016. E nós montamos a primeira equipe de marcenaria até então da Promil. E deu certo. Nós crescemos 50% em 2016 para 17, 100% de 17 para 18, 50% de 18 para 19 e nos permitiu chegar no galpão industrial, daí veio pandemia e para tudo. Na volta das coisas também, na volta pós-pandemia, as estratégias, foi muito assim. Foi muito insights que apareciam para nós, surgiam para nós, como foi em 2016. Vinha um sentimento: faça desta forma, monte a Promil Group. Um sentimento. Não necessariamente um livro, não necessariamente um bate-papo, mas muitas vezes no secreto, no orar, no pesquisar. eh, Vinha um sentimento: vai, pesquisa sobre e-commerce. E naquela pesquisa surgiu: a Promil precisa ter um e-commerce. Então vinha outro sentimento: pesquise agora sobre licitações. Então tem a Promil específica para fazer licitações de imóveis. Então sempre foi vindo esses sentimentos, E você foi foi vindo esses implementando frente. insights, e a gente tentando ali estar apto, tentando estar atento a isso, buscava informações, buscava mais orientações e colocava em prática. Ah, Até para finalizar, eu sempre falo: olha, para nós, Promil, Ricardo e Cláudia, tudo que nós fizemos, nós temos, e tudo que surgiu para nós sempre foi de Deus. Ele falava, ele nos mostrava, e no choro, muito choro, e mostrava esses sentimentos, e a gente ia atrás desse sentimento, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Não tenho como falar, não posso falar que foi, porque eu vi uma palestra, porque eu ouvi alguém fazendo, porque eu ouvi alguém falando e eu fui atrás disso. Talvez no início, sim. Aí era o eu querendo fazer do meu jeito. Mas depois de algum tempo, depois de grandes perdas, a gente começou a entender que não é mais o meu eu, e sim aquilo que pode realmente dar resultado. Então, se não fosse Deus, não estaríamos aqui tendo esse bate-papo, não teríamos a empresa hoje viva, e eu não consigo falar de outra forma, porque essa é a nossa verdade. Bacana, meu amigo, obrigado. E acho que isso, por si só, já é uma resposta muito contundente aí, Ricardo. Agora me fala uma coisa, você está num ambiente que é extremamente dinâmico também, né? Para dizer dinâmico, ainda estou sendo bem gentil. Mas quais são os desafios ou histórias que você tem, enfim, pode ser até engraçadas, tá? Mas, por exemplo, participando dos eventos, organizando tudo isso, conta um pouco para a galera que quer entender um pouquinho melhor desse teu ambiente aí, meu. Pessoal, sabe o que é mais legal? É, Normalmente a gente tem a captação do cliente, tem o briefing. Uhum. Briefing vem um projeto arquitetônico, o projeto passa por algumas mudanças, é fechado o projeto, vai para a nossa linha de produção. A linha de produção premonta, corta, ajusta, traz o cliente, vem aqui, tá tudo certo, é isso que você queria. Carrega-se o caminhão, vai para a montagem no centro de evento, acontece a montagem, entrega o cliente perfeito, desmonta e traz para casa. Esse é o melhor cenário. Esse é o Esse, ideal. esse é o que tá no playbook. Esse aí Agora, é realmente o que deveria acontecer. Mas imagina que tem a pré-montagem, são coisas que nos tiram um pouquinho o eixo. Tem uma pré-montagem, o stand totalmente montado, é embalado, é guardado e ainda conseguem ir para a montagem e esquecer uma testeira, esquecer uma parede, esquecer um balcão. Olha, essas coisas conseguem tirar a gente do eixo. São pontos que hoje é menos, mas aconteceu uma época com maior frequência e atrapalha todo o cronograma de montagem, né? E outra coisa também que é muito, muito engraçado: você vai para montagem, tá tudo perfeito. Você pré-montou o stand no galpão, mas às vezes deu uma chuvinha à noite.
E a chuvinha, quando cai na madeira, o que acontece normalmente, Vai Wilson? inchar, né? Vai inchar. Mas você acha que pode inchar 20 centímetros a madeira, Wilson? Às vezes o stand cresce assim, ou o stand diminui porque ficou seco demais, né? Daí diminui também 20 centímetros. Não sei o que acontece. É umas histórias meio Caramba, doidas. cara. E você fala, mas eu montei o stand no galpão. Mas chega no evento, essa madeira criou perna, ou para mais ou para menos, e vamos lá resolver, fazer uma força-tarefa e entregar o trabalho. Cara, e é interessante, né? Porque você participa de uma feira, de um evento, e eu tenho essa visão de processo, Uhum. né? A gente, por natureza, a gente olha resultado. Então eu vejo alguém bem, eu falo, poxa, nasceu virado para a lua, né? A nossa tendência é essa, mas eu não Sim, vejo o sim. processo para que isso aconteça. E quando construção, ou enfim, um stand numa feira, você vê aquilo lá muito bem acabado, bacana, legal, mas a gente não tem noção do trabalho e do perrengue que é para chegar naquilo. Teve alguma história assim que você falou, meu, sei lá, uma coisa inusitada que aconteceu nessa parte? Porque eu imagino que deve acontecer muita coisa. A gente que é do digital já acontece. Para quem tá ali com essa questão de transporte, confecção, de montagem, você falou de esquecer, né? Às vezes esquece alguma peça, tem que voltar para pegar. Mas tem alguma história assim que te marcou nesse sentido? Ah, o que eu posso dizer? Teve sim. Feira Plástico Brasil, acho que foi 2022, tá? Estávamos com um cliente na feira, um stand de 50 metros quadrados. Montamos stand dentro do cronograma perfeito. Só que tinha uma grande máquina que veio da China. E essa máquina estava na alfândega e não subia para o pavilhão, para o centro de eventos. E o cliente espera, calma, vai chegar, vai dar tempo. E a gente precisava colocar a máquina, que era com o caminhão MUC, Uhum. para depois eu subir a estrutura do estande. Então, tínhamos que aguardar a máquina chegar e a máquina chegou. Bem no final do dia, do último dia de montagem, foi colocada e nós fizemos toda a estrutura do estande. No dia seguinte, a feira inaugurou. E quando essa dona chegou no stand, ela falou: Poxa, tava tudo legal, mas a minha logo, a logomarca dela era um losango. E eu não queria esse losango virado para a direita, eu queria ele virado para a rua principal. É possível fazer a mudança? Sim, é possível fazer a mudança, só que na hora de manutenção, que é umas 2, 3 horas de manutenção que a gente tem, no dia seguinte, no segundo dia da feira. E nesse dia nós escalamos lá 3, 4 funcionários para estar na feira e apenas 2 apareceram. Vamos fazer a manutenção. Precisava de 4, mas apareceram 2. E como estava muito alto essa peça, estava muito na extremidade, eles precisavam ficar bem na pontinha da escada. E nessa de ficar bem na pontinha da escada, era uma testeira totalmente aérea que se movimentava. O menino segurou na testeira, ela deu uma movimentada, ele ficou com medo, teve ali uma. Se Aí vou agarrou dela. cair, e se segurou na estrutura e realmente caiu toda a estrutura. Então isso ficou bem marcado. E imagina, né? Aí cai um teto, cai a logo do cliente, que é justamente isso que nós fomos mudar. E aquele dia o stand ficou meio capenga. Cara, Aconteceu o segundo dia de evento, a logo principal não estava, porque caiu. Alguns tecidos, como são revestimentos do teto, também foram rasgados. E a gente precisou ir no terceiro dia fazer toda essa movimentação, subir toda a estrutura de novo para realmente acontecer a feira como a cliente queria. Então, isso para nós foi algo muito impactante naquele momento, porque cai a estrutura, e também engraçado porque assim, caramba, foi fazer uma manutenção para agradar ali ao cliente e tem essa história para contar. então hoje, se o cliente pedir para você mudar o stand no meio da feira, você fala, não, porque eu tenho trauma. Eu falo, meu amigo, obrigado. Ano que vem a gente faz o projeto Tipo, 30 dias antes. Ele muda. muda, vem no galpão 90. Na verdade, é assim, a gente até usa uma estratégia hoje. Fecha comigo 90 dias antes do evento, vem ver a pré-montagem e a gente executa exatamente as modificações que você quer 30 dias antes, porque chegou no pavilhão, o que está acordado é o que vai ser montado, não tem modificação. Olha, isso é uma coisa interessante, cara, que você falou. Uma história engraçada, mas ela ensina bastante, né? Muito, muito. Porque é a importância da gente manter processo. E isso eu vejo que às vezes é um erro
que o empreendedor comete, porque é óbvio, a gente quer agradar o cliente, eu quero Uhum. fazer pelo cliente aquilo que deixa ele feliz. Mas, eh, às vezes eu não, eu acho que o ponto é, uma vez que eu sou o técnico, eu sou a pessoa contratada ali para como especialista, eu é que tenho que dar o tom e o cliente tem que estar disposto a ouvir isso. Sim, É, sim. eu brinco muito que é igual você ir ao médico e escolher o remédio. Ah, eu vim aqui porque eu quero tomar tal remédio, né? Então não faz muito sentido pagar a consulta ali. Agora, nessa dinâmica, por exemplo, do evento, falando, por exemplo, para a pessoa que quer expor numa feira, que quer participar de uma feira, o que que você acha que são as coisas mais importantes para ele estar olhando ali, é, ao se preparar para isso, enfim, seja com stand, seja na escolha, eventualmente, de um prestador de serviço para executar isso para ele, o que que ele precisa ter em mente e se precaver, enfim, para evitar problemas aí. Bom, eh, pensando em contratar a Promil, fiquem à vontade. Então, assim, Tá certo. pensando na contratação de uma montadora ou uma agência que executa o seu trabalho, primeiro veja se ela tem tempo de estrada. Se ela realmente é uma empresa idônea no mercado, se ela já permeia algum tempo no mercado, ou se ela é uma empresa que simplesmente abriu agora. Nada contra, todo mundo precisa achar o seu lugar ao sol, mas a gente sabe que do nosso segmento, montagens de estandes, cenários, muitas empresas simplesmente abrem as portas hoje, e eu posso dizer que é um número que saiu nos diários oficiais, mais de 70% das montadoras elas têm um tempo útil entre abrir e fechar a sua porta de mais ou menos 23 meses. Nossa, Então, muitas montadoras surgiram pós-pandemia e não conseguiram permear mais do que 23 meses e elas fecharam. Então, assim, veja se a empresa realmente tem história, tem know-how, se já passou por grandes dificuldades ali, que ela vai estar apta para montar você. E um outro ponto, também pesquise se ela tem estrutura, se ela tem equipe. A maior dor dos nossos clientes, eu falo que 90% dos clientes que procuram a Promil fala: "Ricardo, eu cheguei na feira, o stand estava montado, mas eu não tinha uma pessoa para fazer um furo no balcão, uma pessoa para fazer uma ligação de tomada, uma pessoa que eu queria colocar uma logomarca na frente do vidro da minha porta de entrada". E não tem então esse pós-venda aí, esse esse pós-venda ali, é aquele pós-venda que ainda é execução, que ainda sim. está no pavilhão ali, preparando para o dia de inauguração. Então a Promil tem os nossos anos, esses 16 anos de história nos permitem ter um produtor, nos permite ter uma equipe apta para atender o cliente ali na feira, na hora de entregar o estande. Tem um eletricista, tem um marceneiro, tem um montador, e tem o pessoal de suporte da comunicação visual que o cliente precisa, e é normal. É um momento que ele tem para colocar uma logomarca a mais, uma televisão a mais que ele vai precisar. Então, a empresa que está fazendo o serviço tem que ter essa estrutura, tá? Então, isso eu diria que pesquisa com a empresa que você escolheu para fazer o seu stand, se ela tem todo esse suporte e se ela está apta. Não importa o que acontece, ela está apta para resolver, isso que é o mais importante. Meu amigo, obrigado. Então, assim, eu hoje, apesar de ser do digital, eu vejo as feiras, os eventos como grandes catalisadores aí comerciais, né? Uhum. De fato, para muitas empresas faz muito sentido e é bacana trazer esse tipo de insight, né? De coisas que você precisa estar atento Sim, antes de sim, participar de um evento desse, porque ao invés de ser um grande sucesso, pode se tornar uma grande frustração. Agora, Ricardo, para a gente finalizar, eu queria te claro. pedir duas coisas. Primeiro, o que que você diria, quais são os conselhos que você daria para quem está empreendendo? Aqui a gente fala sobre marketing, venda, sobre negócios, mas antes de qualquer coisa, a gente fala sobre pessoas, né? Tá. Porque são pessoas que estão à frente da empresa. E cada um tem a sua vivência, a sua bagagem, a sua experiência, e a ideia, óbvio, é quem está assistindo a gente, depois de ver esse episódio, você já contou muita coisa aí para inspirar, compartilhou muita coisa relevante, mas é que de fato a pessoa saia com o norte. Eu sempre falo que às vezes o cara tá a ponto de desistir, é ouvir alguém que traz algo que inspira ali, faz toda a diferença para ela continuar e daqui a um tempo ter Uhum, sucesso. uhum. O que que você diria, por exemplo, para quem está te ouvindo, que empreende, que eventualmente está enfrentando um desafio no negócio, qual que é a tua mensagem, meu amigo? Primeiro eu digo que é o seguinte, você é empreendedor,
se aventurou neste mundo, nesta luta, entenda que existe o ponto baixo do negócio, existe o ponto alto do seu negócio. E o que você é no meio disso tudo, entre o baixo e o alto? O que é o centro deste empreendedor? Haverá momentos que faltará recurso financeiro, haverá momentos que faltará recursos físicos, mas ainda assim você vai precisar entregar. Haverá momentos que você vai ter tudo em sobra, com muita facilidade. Parece que é fácil entregar, mas também há muitos desafios. Mas o que é você empreendedor no meio disto tudo? Do baixo, do alto. E o principal, normalmente, temos muito. Na dificuldade, parece que ela ganha uma força enorme. Na dificuldade eu quero parar, na dificuldade eu vou pensar, isso não é para mim, na dificuldade eu vou chorar, na dificuldade vou procurar sim uma outra área, mas imagina, eu ouvi isso algum tempo atrás acho que você conhece o Fernando, né, Fernandinho, e meu cunhado, e fez muito sentido para mim. Imagina que você está porventura dentro de um poço caipira, né? Tá lá no fundo do poço. Foi jogado, ou você mesmo caiu, ou as suas escolhas te levaram a chegar nesse fundo do poço. E quando você está dentro deste poço, dentro lá no fundo, qual é a sua saída? Fala para mim isso. Qual é a única saída que você tem se você está no fundo do poço? Pra cima. Para cima. E você vai fazer força. Você vai cavar, talvez ali, se for realmente um poço caipira, você vai cavar ali a terra, vai colocar um pé, vai colocar uma mão e você vai fazendo força e vai tentar subir. Só que você está no fundo e você não consegue enxergar a distância entre o fundo e o topo deste poço. Mas você vai fazer força, porque você acredita. E porque você sabe que está fazendo é o certo. E você sabe que são momentos, então, uma vez embaixo, uma vez em cima, o que é você no meio? Você no meio é força, é um pezinho, é uma mão, é fazer mais força, é continuar subindo, porque você nunca sabe quando é a última braçada para chegar ao final desse poço e verdadeiramente você ter terra firme para continuar a sua história. Então empreendedor vai ter que fazer muita força. Empreendedor vai ter que trabalhar muito. Empreendedor, não se preocupe com o trabalho de outro, se preocupe com o seu trabalho, porque um momento, em algum tempo, a sua força será recompensada. Então continue fazendo, continue acreditando e neste caminho continue entendendo que são momentos desafiadores, mas que haverá vitória também. É o que eu posso falar para você, empreendedor. Talvez você esteja no meio deste poço e você tem que fazer ainda 50% de força para chegar onde você quer. Mas talvez falta apenas uma abraçada e você não sabe se é o momento dessa uma abraçada só. Então continue, porque ela vai chegar e a vitória vai ser certa. Pô, meu irmão, obrigado demais. Que insight maravilhoso. Ou seja, o CPF precisa ser mais forte que o CNPJ, né? Acho Tem que que, ser, tem eu que ser, acho viu? que esse é o ponto. Até porque vem muito desafio, né? Na força, no empreender, você abre mão de às vezes estar dentro de casa, abre mão de passar momentos, de ter momentos familiares, de ter momentos de maior convivência. Você está empreendendo, você está lutando, você está no campo. E às vezes só quem é empreendedor realmente que sente isso na prática. Mas continue, continue. Se você nasceu para empreender, não pare não, vá em frente. Pô, que bacana, meu irmão. Obrigado, obrigado mesmo, Ricardo. Que papo Imagina, maravilhoso. eu que agradeço. De poder ouvir da tua história, que eu já conhecia boa parte aí, e você é um cara que eu admiro muito. Obrigado por ter aceito o Obrigado, convite. obrigado. E agora, por favor, fala pra galera aí como é que eles te acham, quem quer contratar a ProMil, né? Quais são as suas redes sociais, enfim, os seus canais de contato. Então, quem Tá. quiser contratar a ProMil, tá aqui a dica, né? Para um evento. Bom, pessoal, vamos lá. Então, primeira coisa que eu falo, quer contratar a ProMil? Vamos marcar um bate-papo e vamos entender a sua necessidade. Porque uma coisa muito importante é o seguinte: eu posso montar qualquer estande, eu posso montar o disco voador que você quiser, mas é a sua necessidade? Então vamos fazer um bate-papo, vamos lá no galpão, vamos conhecer nossa estrutura e vamos entender
o que você, expositor, precisa para que a gente possa transformar esse sonho em realidade. E é fácil, no Instagram digita lá Pro1000 Estandes, vai aparecer tudo, canal também no YouTube, nosso telefone, só falar aqui, Pode falar, fica à telefone vontade. DDD é 11 94735 9239, contato@pro1000group.com é o nosso e-mail, e a gente vai ter um time à total disposição para poder entender, compreender e aplicar isso num projeto lindo, magnífico, de sucesso nessa feira. Então tá É certo, isso. pessoal. Ô, Ricardo, obrigado, meu amigo, obrigado. Se vocês querem contratar uma empresa que de fato tem bagagem, tem história e mais do que isso, tem princípios e valores, né, para poder entregar aquilo que se compromete a fazer, aqui assina embaixo, né? A gente te convive e sabe muito bem do que a gente está falando. E É isso obrigado por aí. ter Eu que agradeço, vindo meu aqui, querido. compartilhado a tua história. Obrigado, E obrigado. tá convidado para voltar mais vezes aqui. Será um Tem muito prazer, será um assunto. A gente prazer. precisa falar de música ainda aí, que eu não Vamos. entendo nada, mas eu quero entender um pouco, É tá? fácil, é fácil. Música é vibração, é tudo, é tudo. Mas tá certo, irmão. Obrigado, seja bem-vindo. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Compartilha, segue, comenta. E se tiverem ideias de outros negócios, ramo de atividade, para a gente trazer aqui e compartilhar, são sempre muito bem-vindas, tá bom? Obrigado, até a Até próxima. mais, tchau, tchau. Fácil, fácil. Oi, você mandou